Então, sejam bem-vindos novamente. No vídeo de hoje, vamos resolver aí mais uma questão do livro de Física 2 sobre calorimetria do Newton, Ellow e Walter. O que nós temos aqui? Uma pedra de gelo de 20 gramas de massa, inicialmente a menos 10 graus Celsius, recebeu 2.700 calorias. Determine a temperatura atingida sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema. Então, a gente tem aqui uma pedra de gelo. Essa pedra de gelo tem uma massa de 20 gramas e ela vai estar numa temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Depois disso, ela vai receber, então, uma quantidade de calor Q de 2.700 calorias e vai aquecer. Pelo enunciado, já que ele colocou calor específico do gelo, calor específico da água, calor latente de fusão do gelo, dá para se supor que o resultado final seja água líquida a uma certa temperatura final, eventualmente até poderia ser gelo, Poderia até ser gelo, alguma temperatura negativa, se a quantidade de calor fosse pequena. Mas, já pelo enunciado e vendo aqui 2.700 calorias e a massa de 20 gramas, a gente pode supor aí que vai chegar a água líquida a alguma temperatura. E daí, claro, essa questão ela tem que ir tentando, procurando a solução, e aqui a gente vai então elaborando ideias e depois testando elas e vendo se elas estão corretas. Então aqui a gente vai supor que a água vai virar água a uma certa temperatura, e daí para a gente determinar a temperatura final, a gente primeiro vai ter que descobrir quanto de calor que a água vai receber depois de já ser água a 0 graus Celsius. Então, para isso, esse pedra de gelo vai passar por algumas etapas. Na primeira etapa, a gente vai ter o gelo a menos 10 graus Celsius e ele vai ser aquecido até chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Nesse caso, está variando a temperatura e, portanto, a gente tem que usar o famoso Q macete, que é igual a M vezes C vezes ΔT. E aqui a gente pode calcular, eu vou chamar isso aqui de Q1, porque é a primeira etapa, Então, quanto que é a massa de gelo que está recebendo calor? 20 gramas. Qual que é o calor específico do gelo? 0,5 calorias por grama grau Celsius. Tomar cuidado para não usar o valor errado aqui. 0,5. E quanto que é a variação da temperatura? A variação da temperatura é 10 graus positivos. Por quê? Porque é 0 menos 10, E daí é isso aqui. Acaba virando, mais 10. Consequentemente, a quantidade de calor que o gelo precisa para atingir a temperatura de 0 graus Celsius é de 20 vezes 0,5, 10 vezes 10, 100 calorias, certo? Então, o Q1 vale 100 calorias. Bom, ainda vai sobrar 2.600 calorias para aquecer o gelo, certo? Então, agora a gente vai chegar na segunda etapa. Etapa 2,
que a gente vai ter? Bom, nosso gelo a 0 graus Celsius vai ser aquecido, né? Vai receber calor e vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Nesse caso, não varia a temperatura, só está mudando o estado físico, está sofrendo fusão, o gelo está sofrendo fusão, e por isso a gente tem que usar as equações do calor latente, que agora um Q2, né, igual a M vezes o calor latente de fusão, né? Vamos ver quanta energia precisa para que todos os 20 gramas de gelo se transformem em água. Q2 igual a 20. E o calor latente de fusão da água está anotado aqui, 80 calorias por grama. Consequentemente, Q2 é 20 vezes 80, 16. 1.600 calorias. Então vejam, qual foi o calor que já foi utilizado? Utilizado 100 calorias, né, o Q1, mais o Q2, 1.600 calorias. Então, o calor que já foi utilizado até agora foi de 1.700 calorias. O que eu preciso fazer agora? Bom, isso significa que eu tenho mais 1.000 calorias, né? Das 2.700, gastei 1.700 para transformar todo o gelo em água a 0 graus Celsius. Agora vamos ver, 1.000 calorias vão ter qual efeito nessa água? Então a gente tem aqui 20 gramas de água a 0 graus Celsius que vão receber 1.000 calorias e vão chegar a virar água a uma certa temperatura final, que é o que a gente quer determinar. De novo, então, agora que a gente tem de novo variação de temperatura, consequentemente, que macete, que é igual a M vezes C, vezes a variação de temperatura. O que aqui vale 1.000. A massa de água é 20 gramas. O calor específico da água, cuidado, agora é com da água, é 1, vezes o ΔT. Então, isolando aqui ΔT é igual a 1.000 dividido 20 vezes 1 é 20, né? 1.000 dividido por 20, 50 graus Celsius. Como ela partiu de 0 graus Celsius, a temperatura final vale 50 graus Celsius. E aqui temos resolvido a questão. Agradeço a todos aí por terem assistido. Um bom dia.